Meus irmãos, bom dia! O evangelho de hoje está lá no livro de João, capítulo 14, versículo de 6 a 14. E queria compartilhar um pouco sobre a vivência desse evangelho, meu irmão. Esse evangelho de hoje, Jesus, ele dá um sossega-leão nos discípulos, né? Em Filipe e em Tiago, né? Os discípulos falam assim para Jesus: Mestre, nós queremos conhecer ao Pai. Isso nos basta que a gente conheça ao Pai. E Jesus, ele fica indignado, porque ele fala assim: há quanto tempo que eu estou convosco e vós não reconheceis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus fala isso para os seus discípulos. Eles ficam: como assim? E Jesus, ele explica: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai. E os discípulos ficam: nossa, como assim? E Jesus, mais uma vez, ele é incisivo, ele fala, né? Ele explica bem. E isso a gente tem que viver para a nossa vida. Quantas vezes a gente não age como se a gente fosse aqueles discípulos que esquece que o Cristo, que esquece que a salvação, que esquece que o Deus está conosco, que Deus é Emmanuel, Deus no meio de nós. Quantas vezes a gente esquece disso? A gente esquece desse detalhe. E Jesus, ele não deixa passar em branco quando a gente esquece. Ele faz questão de lembrar pra gente. O próprio Cristo, ele veio até nós, o próprio Deus encarnado como homem veio até nós, e muitas vezes a gente não reconhece isso. A gente não consegue viver isso, a gente tem uma certa dificuldade para entender que Deus se encarnou em carne e osso, obviamente, e esteve no meio de nós. E que depois de Jesus tudo mudou e ele continua no meio de nós através do seu Espírito Santo. Cristo foi tão maravilhoso, tão perfeito. Ele revolucionou a história da humanidade. Ele revolucionou as antigas leis. Você vê que ele pega os 10 mandamentos e transforma em 2 somente, né? Ele melhora, né? Simplifica e melhora. Ele fala que a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração. Ele fala, na verdade, que a gente vai amar o nosso Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, e a gente vai amar o próximo como a nós mesmos? Não. Isso fica lá no Velho Testamento. Ele fala que a gente vai amar o nosso próximo como ele nos amou, porque às vezes a gente não tem a capacidade de nos amar, de nos conhecer, de entender aquilo que nós somos, mas Cristo, ele entende, e é por isso que o mandamento é claro: amai o teu próximo como eu vos amei. E não esqueça que eu estou aqui, eu sou o Deus vivo, o Deus encarnado, Yahvé, que em 3 é um só. É importante que a gente reconheça que Cristo está no meio de nós. Em toda celebração a gente fala isso. O Senhor esteja convosco. O que você fala, meu irmão? Você é renascido. Ele está no meio de nós, então acredita. Converse com Deus quando você vai para o seu trabalho, quando você está nos seus estudos, quando você passa por um momento de dificuldade, quando você passa por um momento de alegria. Não esqueça que Cristo está no meio de nós e que Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito que faz agir, que motiva, que move as coisas, que move as montanhas da nossa vida. Acredite nisso e nunca se esqueça. Meu irmão, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um beijo, fiquem com Deus.